Agente de trânsito multa carro de milionário sem saber. Revelação surpreendente mudou tudo. Daniel, um agente de trânsito de meia-idade, deixava sua casa cheirando a café fresco e pão quente. A lembrança da mãe, com seu sorriso simples e acolhedor, o acompanhava em todos os passos. Desde sua partida, a determinação de Daniel em fazer o que é certo ficava mais forte a cada dia. Para ele, as lições de coragem e honestidade não eram apenas palavras vazias. Eram seu escudo no frenesi da cidade, onde o barulho dos carros e gritos misturavam-se como uma sinfonia caótica. No calor escaldante de uma manhã de primavera, enquanto as ruas pulsavam com a vida da cidade, Daniel se deparou com um brilho que chamaria sua atenção. Um carro de luxo, digno de revistas de celebridades. Ele parou, observou a placa que claramente estava errada e, com o coração acelerado, sacou sua caneta como se fosse uma espada. O que não sabia era que aquele carro pertencia a Eduardo, um dos homens mais poderosos da cidade. Mas para Daniel, a justiça era cega. Preencheu a multa rapidamente, sentindo um misto de adrenalina e responsabilidade. Enquanto caminhava de volta, um nó se formou em seu estômago. A adrenalina da ação se misturava ao frio na barriga, pois alguns de seus colegas olhavam com expressões surpresas e preocupadas. Ele não sabe o que está fazendo, sussurrou um. Daniel apenas fechou os olhos, respirou fundo e lembrou de sua mãe. Aquela professora de moral que nunca deixaria de lutar pelo que era certo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As horas seguintes passavam arrastadas, mas a cidade parecia elétrica. Logo a notícia de sua ação se espalhou como um incêndio na floresta. Um agente de trânsito tinha ousado multar o empresário. Comentários fervorosos inundavam as redes sociais. Enquanto muitos o apoiavam, outros clamavam por vingança. Eduardo, com sua fúria crescente, não hesitou em usar suas conexões para retaliar, mirando a vida de Daniel. As noites tornaram-se pesadelos. Daniel, tentando manter o brilho nos olhos de seus filhos, se via envolto em um dilema. Ao mesmo tempo em que lutava pela verdade, sua vida familiar pendia à beira do abismo. Ana, forte como uma rocha, tentava manter a calma, mas o medo se alojava no ar. O pequeno Léo perguntava por que o pai não havia mais sorrido. A pressão era intensa. Sozinho, em um canto da casa, Daniel sentia o peso de suas decisões. E enquanto as ameaças de Eduardo se tornavam mais agressivas, um segredo inusitado começava a emergir. Algo que ligava os dois de um jeito que suas histórias se entrelaçavam. Daniel agonizava entre a busca pela justiça e um sentimento que poderia mudar tudo, enquanto o futuro da sua família parecia desmoronar. O que ele faria diante de um inimigo que poderia ser mais do que um simples rival? Daniel não conseguia dormir. Na escuridão do quarto, os pensamentos viandavam como sombras, se entrelaçando com o som do vento lá fora. O peso da multa que havia dado parecia mais pesado do que nunca. Ele se lembrava das palavras do chefe, que o teria chamado para uma conversa, mas acabou não tendo coragem. O medo de Eduardo ainda pulsava em suas veias. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava, percebeu Ana, sua esposa, com os olhos inchados. O cansaço a havia consumido. Ela olhou para ele, um olhar que misturava preocupação e amor. Daniel, precisamos conversar. Isso tudo está nos afetando. A voz dela era suave, mas carregava a intensidade que apenas uma mulher que ama pode transmitir. Eu estou bem, amor. Ele tentava se convencer disso. Sabia que a única coisa boa daquela situação era o apoio inabalável de Ana e Léo. Mas a verdade era que ele estava apavorado. O tempo que passava nas ruas agora parecia um jogo sobre qual era a próxima armadilha que Eduardo prepararia. Não parece que está tudo bem, Ana disse, sua voz trêmula. A pressão está crescendo e você não pode continuar assim. Nossos filhos, eles veem você se destruindo por causa de uma decisão que no fim, pode ser irreversível. Daniel olhou para o chão, a frustração subindo como um incêndio. Em um instante de clareza, ele se lembrou do que sua mãe sempre dizia. A verdadeira coragem não está em nunca cair, mas em levantar-se, mesmo quando o mundo parece desabar. Ele queria agarrar essa frase e usá-la como escudo. Mas Eduardo não era qualquer homem. Ele não se moveria apenas por vingança.
Mais impotente se sentia ao descobrir por meio de um amigo em comum que o empresário estava organizando uma operação para desenterrar qualquer coisa do passado de Daniel, qualquer erro que o pudesse colocar em apuros. Seria um ataque frontal à sua integridade, talvez até à sua vida. A tensão aumentava ao longo da semana. Aquela atmosfera pesada envolvia sua família, e Léo, o pequeno, começou a perceber a mudança no pai. Em um de seus momentos mais vulneráveis, enquanto brincava de super-herói com o filho, Daniel se viu dizendo: "Se um dia você precisar lutar pelo que é certo, meu filho, lute como se sua vida dependesse disso." As palavras saíram com mais emoção do que ele pretendia. Nesse instante, um chamado inesperado interrompeu sua reflexão. Era um e-mail, e o coração de Daniel disparou ao reconhecer o remetente, Eduardo. Sem pensar duas vezes, ele abriu a mensagem. As palavras na tela pareciam ameaçadoras e frias. "Vamos nos encontrar. Precisamos conversar sobre a multa e os problemas que você está criando para nós dois." Havia um detalhe que chamou sua atenção: um convite para um jantar em um restaurante chique, conhecido por ser frequentado por pessoas influentes. Daniel sentiu o zumbido do medo pesar no ar, mas algo misterioso o impulsionou. Como se a chamada para a batalha já não fosse mais uma escolha, mas um destino. Ele precisava descobrir o que tudo isso significava. O que Eduardo realmente queria com ele? A raiva se mesclava a uma curiosidade palpável. O simples fato de terem suas vidas interligadas de algum modo lhe deixava intrigado, mas também em alerta. Assim, ele se virou para Ana, que olhava com atenção. "Eu vou até ele", disse decidido. "Preciso entender isso de uma vez por todas." O olhar preocupante dela, porém, bloqueava sua empolgação. "Só tome cuidado, por favor." "Prometo", Daniel respondeu, embora internamente soubesse que não podia garantir nada. E assim, ele se preparou para o encontro, o coração cheio de um dilema crescente. Até que ponto ele estaria disposto a ir pela verdade? O que mais seu passado poderia revelar, e o que Eduardo guardava de segredos que poderia mudar o rumo daquele jogo? As respostas poderiam ser mais complicadas e sombrias do que imaginava, e a pergunta ecoava em sua mente: seria aquele o caminho em direção à redenção ou ao desastre? A noite chegou com uma aura pesada, e Daniel se viu diante do espelho, tentando ajustar a gravata. Cada movimento parecia um reflexo de sua agonizante ansiedade. O restaurante escolhido por Eduardo era elegante, com luzes baixas e um ar de exclusividade. Ele sabia que estava prestes a pisar em um território desconhecido, onde cada palavra poderia ser uma armadilha. Quando chegou, o ambiente estava repleto de pessoas conversando em voz baixa, acompanhadas pelo tilintar de talheres e risos distantes. O coração de Daniel batia acelerado. Ele procurou por Eduardo em meio a rostos desconhecidos, até que avistou seu antigo chefe, cercado por um grupo de homens bem vestidos, que parecem ser do tipo que manuseia o poder com sutileza. Eduardo o viu, e com um gesto o chamou para perto. Daniel sentiu a pressão aumentar. O empresário sorriu, mas era um sorriso frio, como um lobo prestes a devorar sua presa. "Daniel", disse Eduardo, com um tom meloso e ao mesmo tempo ameaçador. "Fico feliz que você veio. Vamos falar, só nós dois." Ele se afastou do grupo e conduziu Daniel até uma mesa reservada em um canto do restaurante, longe de olhares curiosos. Assim que se sentaram, Eduardo tomou a dianteira. "Eu convidei você aqui para esclarecer algumas questões." Seu olhar penetrante parecia rasgar a alma de Daniel. "A multa que você deu é apenas a ponta do iceberg." Daniel engoliu seco, sentindo frio na barriga. "O que isso quer dizer?" Eduardo lançou um sorriso calculado. "Você não sabe, mas seu passado se entrelaça com o meu de maneira que você não imagina. E essa multa, bem, ela não foi uma decisão sábia." As palavras de Eduardo ecoavam como um eco distorcido na mente de Daniel. "O que você quer dizer com isso?" Ele conseguiu perguntar, a voz trêmula. "Só estou dizendo que existem segredos que, se revelados, podem mudar tudo. A questão é, você está pronto para ouvir a verdade?" Eduardo inclinou-se para frente com um olhar que desvendava uma rede de intrigas. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Daniel. Ele sabia que era mais do que estava disposto a enfrentar, mas a curiosidade e o desejo de proteger sua família o impulsionaram a continuar. "Se há algo que eu preciso saber, já está na hora de você me contar." Eduardo respirou fundo, quase relutante, e então sussurrou: "O que vou te contar poderia arruinar sua vida, Daniel. O pai do seu amigo de infância, o que aconteceu com o carro dele não foi um acidente. Na verdade, tudo isso se relaciona com você." As palavras foram como uma facada. Daniel ficou paralisado. Memórias de infância vieram à tona, imagens de risadas e brincadeiras misturadas a um segredo que ele nunca soube que existia. "Do que você está falando?
Que ligação você tem com isso? Eduardo se recostou na cadeira. E se eu te dissesse que há muito mais em risco do que uma simples multa? Que você pode estar no centro de algo maior do que imagina? Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele estava prestes a entrar em um labirinto de revelações, sem saber onde cada caminho levaria. As palavras de Eduardo eram um enigma envolto em ameaças e promessas. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a romper. A expectativa do que viria depois o fez suar frio. A verdade estava próxima, mas a que custo? Eu posso mudar isso, Daniel disse, sua voz quase um sussurro. Mas preciso saber tudo. Eduardo sorriu, e naquele sorriso existia uma ameaça, uma promessa de que as sombras do passado estavam prestes a serem expostas. Então prepare-se. As revelações que você está prestes a ouvir mudarão não apenas sua vida, mas a vida de todos que você ama. E com aquela frase Daniel percebeu que estava mais dentro do jogo do que jamais imaginou. O que Eduardo revelaria a seguir poderia ser a chave para sua liberdade ou o início de um pesadelo. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Os olhos de Daniel se arregalaram ao escutar as palavras de Eduardo. A ideia de que seu passado estava prestes a ser desnudado diante dele, como uma boneca russa que continha mistérios em camadas, era quase insuportável. Enquanto as pessoas ao redor continuavam com suas conversas e risos, um silêncio ensurdecedor tomou conta de sua mente. O cheiro do restaurante, com seu aroma de frutos do mar e especiarias, se misturou ao gosto amargo do medo. Daniel começou Eduardo com uma voz suave, mas carregada de intensidade. Você deve entender que tudo isso envolve não só você, mas cada um que está próximo a você. Sua vida, sua família, tudo pode mudar. Chega de rodeios. Diga logo. A pressão acumulada em Daniel explodiu. Ele não tinha mais tempo para jogos. O seu coração pulsava como se quisesse escapar do peito, e uma sensação de urgência tomou conta dele. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso. O acidente do seu amigo foi deliberado. Seu pai ele estava envolvido. O que aconteceu não foi apenas uma tragédia. Havia interesses em jogo. Interesses que de alguma forma conectam você e a mim. As palavras cortavam como lâminas e causaram uma súbita dor no peito de Daniel. A lembrança do amigo de infância que muitos anos atrás, com um sorriso aberto e esperança no olhar, não poderia ser arrastada para esse tipo de escuridão. Não pode ser verdade, meu pai? A voz dele tremeu. Ele não estava apenas trabalhando naquela noite, Daniel. Ele estava tentando proteger você de algo. Algo que era bem maior do que os dois imaginavam. Eduardo olhou fixamente nos olhos de Daniel, observando os sentimentos se transformando em tempestades. O mundo parecia tremular à sua volta. Daniel sentiu sua visão embaçar. Lembranças de risadas na infância, de correr ao redor em tardes ensolaradas cheias de brincadeiras foram ofuscadas por uma sombra aterradora. Como poderia sua vida ser assim? Você está me dizendo que esse acidente não foi um acidente? Que meu pai tinha um motivo? Daniel estava tentando juntar as peças, mas as palavras de Eduardo eram cordas que se entrelaçavam de forma confusa. Exatamente. Ele estava metido em negócios que eram bem mais perigosos do que você pensa. E a multa que você deu? Foi o estupim para que as coisas começassem a se desenrolar. Você não sabe, mas muitos olhares estão agora voltados para você. Imediatamente um nó se formou na garganta de Daniel. Uma mistura de pânico e raiva transbordava. E agora? O que você quer de mim? Eduardo inclinou-se para a frente, suas intenções expostas de forma clara. O que quero é que você entenda que pode ser a chave para reverter essa situação. Existem pessoas poderosas que não pararão por nada para proteger seus segredos. As mãos de Daniel tremeram. Ele não estava preparado para se tornar parte de um jogo maior, cheio de mentiras e ameaças. O que você pretende fazer? E se eu não aceitar sua ajuda? Você não tem escolha, Daniel. A voz de Eduardo soou quase predatória. Ou você se junta a mim, desliza pelas sombras e busca a verdade que está ocultada, ou você e todos os que você ama podem ser destruídos. O peso da decisão se abatia sobre Daniel como uma tempestade prestes a eclodir. Ele sabia que a vida que conheceu estava prestes a mudar para sempre. E o que mais o aterrorizava era a ideia de que, ao descaminhar por essa trilha escura, poderia acionar o que considerava o fim de sua inocência. Pode ser a verdade sobre você que eu busque ou o que você realmente é, Eduardo. Dê-me um motivo para confiar em você. Uma sombra cruzou o olhar de Eduardo, um vestígio de consideração ou talvez medo. Mas a conversa não tinha acabado. O jogo havia apenas começado. Naquele instante, Daniel sentiu que estava prestes a se aprofundar em algo que poderia transformá-lo em um homem completamente diferente.
e a incerteza do que viria a seguir o deixava em um estado de alerta. Quando Eduardo finalmente falou, suas palavras foram como um breve sussurro carregado de impacto. Existem segredos que estão prontos para vir à tona, e a sua escolha determinará se você será mais um junto a eles ou se tornará uma lenda nesse novo jogo. Daniel respirou fundo, a verdade ainda não revelada pesando nas suas costas, enquanto as chamas da curiosidade e do medo dançavam em seu coração. Ele se perguntava, estaria pronto para descobrir até onde essa verdade poderia levá-lo? Daniel sentia o peso das palavras de Eduardo se acumular em sua mente, como uma tempestade prestes a eclodir. O aroma familiar do restaurante, agora, lhe parecia sufocante. Ele olhou ao redor. Os risos e conversas daquelas mesas pareciam distantes, como se estivessem em outro mundo. Seu próprio mundo estava desmoronando. Por que eu? A pergunta escapuliu de seus lábios, mais um sussurro do que uma afirmação. Por que eu sou a chave para tudo isso? Eduardo prolongou o silêncio, como se pesasse cada palavra que estava prestes a soltar. Porque você é mais forte do que imagina. E seu pai bem, ele fez escolhas. Você precisa entender que a verdade pode ser sua aliada, mas também pode te destruir. Muita gente investiu na ilusão que te rodeia. Os olhos de Daniel brilhavam com uma mistura de ira e confusão. Se aquelas palavras não pudessem descrever de forma mais brutal a realidade que ele enfrentava, a incerteza o consumia. O que mais ele não sabia? Estão falando de mim de coisas que eu nem fazia ideia que existiam. Ele se lembrava das longas conversas que tinham à mesa de jantar, dos projetos que seu pai estava sempre envolvendo a família. Parecia tudo tão simples. Agora suas memórias se desfaziam em um emaranhado de segredos e sombras. Exatamente, respondeu Eduardo, buscando um momento para intensificar a conversa. Eles têm medo de você porque, em algum nível, você carrega a essência do que eles querem esconder. Você é o elo que pode fazer essa corrente quebrar. Daniel balançou a cabeça, incapaz de compreender. Então o que fazemos agora? Estou pronto para enfrentar isso, mas e se eu falhar? Todos falhamos, Daniel. A diferença está em como você se levanta depois. O que propomos agora é entrar nessa batalha juntos. Você não está só, e isso é uma virada que pode te dar poder. As palavras pareciam um convite, mas também um fardo. Ele sentia o magnetismo da verdade, mas o medo de se perder nesse caminho o deixava paralisado. Eduardo, e se eu não conseguir lidar com isso? E se virar uma pessoa que eu não reconheço mais? A angústia era clara em sua voz. Então Eduardo se inclinou levemente, e seu olhar se suavizou. Olhe para mim. O que eu sou agora é resultado de escolhas, várias delas difíceis. Você pode escolher ser alguém diferente, moldar sua própria verdade. Mas isso exige coragem. Uma onda de determinação despertou dentro de Daniel. Sabia que não poderia mais ignorar o que estava escondido. O que quer que tenha acontecido no passado, ele precisava entender. E ao mesmo tempo, a perturbação contínua da incerteza começava a se dissipar. Então me diga o que fazer. Estou dentro. Quero saber a verdade. Sua voz soou firme, um reflexo de sua escolha de não ser mais refém do medo. Ótimo. Primeiro precisamos encontrar aquelas informações que podem nos dar mais pistas. Aceite esse novo caminho, e nós vamos desvendar tudo. Mas lembre-se, sempre haverá um preço. Os dois homens se levantaram com novos destinos em mente, a tensão do ambiente começando a se dissipar como neblina ao amanhecer. Daniel olhou para Eduardo curioso e apreensivo. Qual será o primeiro passo? Eduardo sorriu, por um momento parecendo uma presença reconfortante. Precisamos encontrar a pessoa que está no centro dessa história. Alguém que pode nos ajudar a abrir as portas certas. Daniel sentiu uma onda de adrenalina. A ideia de caçar respostas o fazia sentir vivo, mas também um frio na barriga. Quem é essa pessoa? Ele estava pronto para quaisquer revelações, mesmo as mais desconcertantes. Um velho conhecido do seu pai. E agora temos que agir rapidamente antes que desapareça. Ele pode ser o nosso guia nessa escuridão. Daniel respirou fundo, consciente de que estava prestes a entrar em um mundo que nunca imaginou existir. O que ele não esperava é que essas novas revelações o levariam a reviravoltas enternecedoras que mudariam tudo o que valorizava. Se eu não voltar, você conseguirá me encontrar? Indagou, fazendo uma piada nervosa, mas Eduardo apenas sorriu. Estaremos sempre juntos nessa busca, amigo. Agora vamos descobrir a verdade, não importa o quanto ela doa.
Com um último olhar para o restaurante, Daniel deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, sentindo que estava prestes a descobrir não apenas segredos sobre seu passado, mas também a verdadeira essência de quem ele realmente era. E enquanto seguiam em frente, uma dúvida assaltava sua mente: até onde você iria para proteger aqueles que ama? Daniel e Eduardo se afastaram do restaurante, a atmosfera carregada de um misto de expectativa e ansiedade. As luzes da cidade piscavam ao seu redor, iluminando a escuridão que parecia cercá-los. Cada passo em direção ao desconhecido parecia ressoar pela calçada, como se o mundo à sua volta estivesse atento à sua jornada. Você conhece esse homem? Daniel perguntou, tentando disfarçar o nervosismo que se acumulava no fundo de seu estômago. O que exatamente ele sabe sobre meu pai? Eduardo hesitou. Ele era próximo ao seu pai, mais do que você imagina. E quando chegou a hora de tomar decisões, ele estava no meio da ação. A voz de Eduardo carregava um peso que Daniel não conseguia ignorar. O passado de seu pai não era apenas uma sombra distante, mas algo que tinha raízes profundas nas escolhas e na vida de outras pessoas também. No caminho, suas lembranças se entrelaçavam com a realidade. Daniel se lembrava das noites em que seu pai chegava em casa cansado, mas sempre com um sorriso no rosto. Ele evocava as histórias que ouvia sobre uma vida cheia de aventura, mas agora aquelas memórias pareciam distorcidas. Os fragmentos de um passado que ele começava a suspeitar não era tão simples quanto parecia. Ao chegarem a um pequeno bar nos subúrbios, Eduardo parou e olhou para Daniel, com uma seriedade que não deixava espaço para brincadeiras. Aquele homem pode ser a chave, mas não é tudo que ele sabe. O mais importante aqui é o que ele não te contou. Como podemos confiar em alguém que viveu no meio de segredos? Daniel apegou-se à lógica, mas a dúvida transparecia em sua voz. Ele desejava que a verdade fosse clara e que aqueles que importavam em sua vida fossem genuínos. Nem tudo que viveu ao lado do seu pai é mau, apenas complicado. Eduardo parecia pensativo. Essa história é cheia de nuances e de cores que você nunca percebeu. Vá com mente aberta. Desceram as escadas e entraram no bar. Era um lugar escuro, mas o cheiro de um bom churrasco e a música ao fundo criavam um ar de acolhimento. Daniel viu a faixa de mesas, conhecendo aqueles rostos de outrora. O murmúrio de risadas e conversas o disfarçava de um passado surpreendentemente familiar, mas ao mesmo tempo distante. Ele deve estar por aqui, disse Eduardo, olhando ao redor. Quando um homem de cabelos grisalhos os notou, seus olhos brilharam. Ele levantou-se de uma mesa, e Daniel imediatamente sentiu uma estranha conexão. O homem se aproximou e, ao pousar os olhos em Daniel, pareceu levando um choque. Daniel, sua voz era profunda, cheia de significado. É bom te ver, mas você precisa saber que a verdade sobre sua família não é simples. Seu pai, nas histórias que ouvi, ele era um guerreiro, mas também um homem carregado de peso. Daniel se sentiu tenso. Ele ainda não sabia se estava pronto para ouvir. Era como estar em uma encruzilhada, onde cada escolha poderia levá-lo a uma revelação devastadora. Eu quero entender, disse Daniel, sua voz firme, mas seu coração acelerado. O que precisa ser dito? Antes que pudessem prosseguir, a porta do bar se abriu e um grupo de homens bem vestidos entrou, fazendo com que o clima mudasse instantaneamente. O olhar de Eduardo se endureceu, seu instinto de proteção surgindo em um instante. Precisamos sair daqui, ele disse rapidamente. Não é seguro. Daniel se virou para o homem, que parecia mais nervoso do que nunca. O que está acontecendo? O que esses homens querem? Ele percebeu que estava em um jogo que não entendia. É melhor você ir agora. Sua vida pode depender disso, o homem sussurrou. Em um impulso, Daniel chamou Eduardo, e os dois se apressaram em direção à saída, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O peso da verdade parecia mais próximo, mas o pânico se misturava à excitação. À medida que correram pelas ruas, Daniel não podia deixar de pensar nas palavras do homem. O que mais você não me contou, pai? Até onde isso realmente vai? E quando já sentiam a brisa da noite se acalmar, uma questão estourou em sua mente, uma curiosidade insaciável. O que eu vou descobrir na próxima esquina? Será que vale o risco? Daniel e Eduardo correram pelas ruas, os batimentos do coração de Daniel ecoando em seus ouvidos como um tambor ensurdecedor. A sensação de estar sendo seguido pairava no ar, mas a mente de Daniel estava mais preocupada com a conversa interrompida. Era como se toda a verdade que ele buscava estivesse prestes a escapar por entre seus dedos. Para onde vamos? Eduardo perguntou, respirando pesadamente. Ele parecia decidido, mas notava o nervosismo nos olhos de Daniel. Não sei.
Precisamos encontrar um lugar seguro para conversar, longe de olhares curiosos, respondeu Daniel, sua voz ansiosa. O movimento de pessoas ao redor dele se tornava um borrão, a ansiedade filtrando tudo. Eduardo dirigiu-se a um pequeno parque próximo. Ali as árvores altas formavam sombras tranquilizadoras, e as risadas de crianças ao fundo soavam como uma lembrança de normalidade. Ao encontrarem um banco isolado, pararam. Eduardo olhou ao redor antes de se sentar, e Daniel fez o mesmo, sentindo-se um pouco mais aliviado, mas ainda cauteloso. Ok, agora me diga o que está acontecendo, Daniel respondeu, tentando manter a calma. Ele balançou as mãos, nervoso. O homem ele sabia mais do que disse. Seus olhos, Daniel. Ele estava assustado. Eduardo começou, a seriedade de sua expressão revelando a gravidade da situação. Seu pai teve inimigos. E quando um homem como aquele diz que sua vida pode depender de algo, devemos levá-lo a sério. Daniel engoliu em seco, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar devastadoramente. Inimigos? Meu pai era um homem bom, Eduardo. Ele não podia ter se envolvido em algo tão perigoso. Acha que ele escolheu isso? Que simplesmente decidiu entrar em um mundo que não era dele? Às vezes, as coisas não são como nossas memórias doces tornam-se. O que você sabe sobre o passado dele? Eduardo indagou, sua voz suave, mas firme. As lembranças começaram a girar novamente na mente de Daniel, a imagem do pai ainda carregando um sorriso, mas agora, escurecendo diante de uma revelação obscura. Eu só conheci o homem que me contou histórias antes de dormir, que me ensinou a andar de bicicleta. Não sabia que existia um lado dele que eu não conheci. E se esse lado for tudo que ele era? Eduardo falou, mantendo o olhar em Daniel. Você precisa descobrir a verdade por você mesmo. Não importa quão dolorosa seja. Afinal, a vida que você conhecia pode ser apenas uma máscara. Um silêncio pesado se instalou enquanto Daniel ponderava as palavras de Eduardo. Ele sabia que precisava também confrontar o que sentia. A compreensão de que o passado poderia trazer mais dor do que felicidade o deixava angustiado. E se eu descobrir que meu pai era um homem terrível? A pergunta saiu como um sopro, quase inaudível. Eduardo não hesitou. E se você descobrir que ele era um homem complexo? Ser humano também é ter defeitos. Ninguém é perfeito. O importante é que você entenda que isso não muda quem você é. Daniel fechou os olhos por um instante, tentando absorver aquele novo peso. Ele se sentia como se estivesse no centro de um furacão, cada decisão empurrando-o para um caminho desconhecido. Quando abriu os olhos, a determinação começou a surgir dentro dele, uma pequena luz no meio da escuridão. Preciso voltar até aquele homem. Ele sabe coisas que podem me ajudar a entender. Eduardo assentiu, compreensão em seu olhar. Mas agora é diferente. Disse, eles podem estar atrás de você. E lembre-se, há verdades que mudam vidas. Com isso, os dois se levantaram, prontos para confrontar os riscos que aguardavam na escuridão. Daniel sabia que os segredos estavam a poucos passos de distância. Mas antes que pudessem sair do parque, uma sombra familiar surgiu, interrompendo seus pensamentos. Daniel, você não deveria estar aqui. Era uma voz conhecida, uma presença que ele não esperava encontrar. O que ela sabia sobre tudo isso? Com o coração acelerado, Daniel se virou, e o que viu fez sua respiração falhar. A noite ainda guardava muitos mistérios, e cada revelação parecia próxima, mas cheia de consequências. Daniel ficou paralisado ao ver Ana, sua antiga namorada, surgir como um espírito do passado. Seus olhos, que outrora eram fonte de carinho, agora refletiam confusão e preocupação. Era difícil acreditar que ela estava ali, naquele momento, exatamente quando sua vida parecia ter virado de cabeça para baixo. Ana? A voz de Daniel mal saiu, atravessada por um misto de surpresa e medo. Eu não sei o que está acontecendo, mas ouvi você falando sobre seu pai, Ana disse com a voz trêmula, como se tentasse processar as palavras. Eu estou aqui por causa disso. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Eduardo ficou à parte, observando a interação, a tensão no ar tornando-se palpável. Daniel sentiu as palmas das mãos suando. Ele não sabia se deveria se abrir para Ana ou proteger o que restava de sua vida privada. Mas a urgência da situação fazia seu coração disparar. Ana, eu não tenho tempo agora, estou em perigo, ele disse, desesperado. Você não entende. O que eu sei pode ajudar, ela insistiu, seu olhar fixo em Daniel, sem vontade de desistir. Seu pai não só teve inimigos. Tem algo muito maior que você precisa saber. As palavras dela pareciam cortar o ar, como uma lâmina afiada, fazendo Daniel hesitar. Ele se lembrava da maneira como Ana sempre foi hábil em encontrar as peças que faltavam, mesmo quando tudo parecia confuso. O que você está dizendo?
Ana respirou fundo, os olhos brilhando de emoção. Quando tivemos aquele acidente ouvi algo. Algo que a polícia abafou. Eles disseram que era só um mal-entendido, mas eu reconheci o carro que estava envolvido. Era de um cara importante. E isso se conecta a tudo. Daniel estava confuso, as informações dela parecendo fragmentadas. Mas o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? Eduardo, sempre atento, interveio. Se há conexões, precisamos saber. O passado do seu pai não é apenas sobre sua vida. Pode estar ligado a algo muito maior do que imaginamos. O carro aquele estava ligado a uma organização poderosa. Algo que meu pai pode ter cruzado sem querer, Ana continuou, seus olhos cheios de uma determinação assustadora. Você pode estar se metendo em algo que não tem ideia do que é. Eles não vão parar até conseguir o que querem. A cada palavra Daniel sentia como se um peso maior caísse sobre seus ombros. A ideia de que as sombras em torno da figura paterna que sempre idolatrara eram mais profundas do que pensara. Era quase insuportável. Mas ao mesmo tempo havia uma centelha de coragem surgindo dentro dele. Ele precisava saber a verdade. Precisamos ir em busca disso. Eu preciso entender, ele finalmente disse, a determinação crescendo. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Ana sentiu, mas havia uma hesitação em seu olhar. Está disposto a arriscar? O que você pode descobrir pode mudar a sua vida para sempre. Antes que Daniel pudesse responder, um barulho de passos apressados se aproximou. A sensação de urgência crescia e o parque, antes tranquilo, agora parecia um campo de batalha. Daniel olhou para Eduardo e Ana, a adrenalina começando a tomar conta de tudo. Vamos, temos que sair daqui, ele ordenou, o instinto de sobrevivência vindo à tona. Precisamos do contato daquele homem, antes que seja tarde demais. Enquanto Daniel, Eduardo e Ana se afastavam, uma sensação angustiante tomou conta. As verdades começaram a se entrelaçar, mas na escuridão, novas perguntas surgiam, roubando um pouco da luz da determinação de Daniel. A cada passo, uma nova sombra parecia se formar, e ele podia sentir que o que estava prestes a descobrir poderia ser mais aterrorizante do que imaginara. Quando eles se afastaram da segurança do parque, uma voz familiar soou novamente, desta vez com um tom ameaçador. Achando que podiam escapar? O jogo só está começando. Daniel sentiu o coração acelerar. A voz que transbordava de desprezo ecoou a sensação de perigo iminente que o cercava. Ele virou-se para ver a figura de um homem alto com um olhar frio cortante como uma faca. A expressão de Eduardo se endureceu, e Ana foi tomada por um pânico silencioso. Quem é você? Daniel perguntou, tentando manter a voz firme, apesar do medo que o dominava. Alguém que sabe mais sobre seu pai do que você imagina, o homem respondeu, avançando com passos firmes. E sobre os segredos que ele escondeu. Ana deu um passo para trás, como se a presença do desconhecido a intimidasse. Daniel, por outro lado, sentia uma chama acesa dentro de si, um desejo de saber a verdade. Você não vai nos impedir, Daniel declarou, embora o tremor em sua voz contradisse a bravura. Estamos atrás de respostas. Respostas? O homem riu, um riso seco e ameaçador. Existem respostas que podem arruinar sua vida. Você acha que está pronto para elas? A raiva brotou em Daniel, mas ele controlou. Se o que estiver escondido pode me ajudar, preciso saber. Não tenho mais nada a perder. O homem parou, observando Daniel com uma mistura de curiosidade e desdém. Você realmente acha que pode lidar com o que eu sei? Os homens que estão por trás do que aconteceu com seu pai são implacáveis. Eles não se importam com quem você é. Não hesitarão em eliminar qualquer um que fique em seu caminho. Eduardo olhou para Daniel, preocupado. Precisamos ir, isso não pode continuar. Ele está certo, Daniel. Não temos ideia do que enfrentamos. Mas algo dentro de Daniel dizia que não podia se afastar. Ele precisava enfrentar isso. Não, Eduardo. Eles já estão envolvidos na minha vida. É hora de confrontar isso de frente. O homem parecia satisfeito com a determinação de Daniel. Você realmente quer saber? Então venha comigo. Vou te mostrar o que você quer, mas eu não garanto que você irá gostar. Ana olhou para Daniel, e em seu olhar havia tanto medo quanto esperança. É perigoso, Daniel. E se ele estiver jogando com você? Ouço sua preocupação, mas não posso ficar parado. Não agora, ele respondeu, a voz mais firme que nunca. Quero saber do que estou realmente enfrentando. É a única maneira de proteger quem eu amo. O homem balançou a cabeça, pronunciando muito bem como se tivesse esperado por aquela resposta. Então vamos. Mas lembre-se, uma vez que você entrar no jogo não há como voltar atrás. Daniel trocou um rápido olhar com Ana. No fundo, ele reconhecia o quanto isso poderia transformá-lo, mas a verdade não esperaria.
Com um impulso de coragem, ele fez um movimento decidido em direção ao homem. Enquanto seguiam, a sombra de incerteza pairava sobre eles. O caminho à frente estava repleto de perguntas sem resposta, e Daniel sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Eles deixaram o parque, o lugar que antes era o cenário de sua esperança, agora se transformando em um portal para seus piores medos. A cada passo, o peso da revelação que o esperava se tornava mais palpável, como um peso crescente sobre seus ombros. Daniel estava prestes a entrar em um mundo onde as linhas entre aliado e inimigo eram borradas e as consequências eram inimagináveis. Quando chegaram a um carro, esperando no escuro da rua, Daniel hesitou. Ele olhou uma última vez para Ana, cuja expressão refletia uma mistura de preocupação e solidariedade. Você vai comigo? Ela sentiu a decisão clara em seus olhos. A verdadeira busca estava apenas começando, e no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Seriam eles capazes de enfrentar o que quer que estivesse à espreita? E quando Daniel entrou no carro, a tensão era palpável, como se o amanhã estivesse prestes a desmoronar em cima deles. Daniel e Ana estavam no carro, com o coração na boca e as mãos geladas. O homem os observava pelo retrovisor, suas expressões neutras escondendo um turbilhão de emoções. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que não podiam ver, mas que sabiam que mudaria tudo. Para onde vamos? Perguntou Ana, quebrando o silêncio tenso. O lugar onde a verdade dorme, respondeu o homem, um sorriso tênue no rosto. Daniel não gostou do tom de satisfação no olhar dele, mas engoliu em seco e se preparou para o que estivesse por vir. As ruas ficaram cada vez mais sombrias, e Daniel lutava contra a sensação de que estava se afastando do que é conhecido. Ele queria agarrar a mão de Ana, confortá-la, mas ali, naquele momento, eles eram duas almas perdidas buscando desesperadamente soluções. Após uma volta em um beco estreito, o carro parou diante de um edifício meio abandonado, coberto por grafite e vestígios de um passado melhor. É aqui, disse o homem gesticulando para que descessem. A atmosfera do lugar pairava pesada, como um manto sufocante de segredos obscuros. O que exatamente estamos fazendo aqui? Indagou Daniel enquanto saíam do carro, esperando por alguém que tem respostas. Seu pai ele fez inimigos, mas também fez amigos. E esses amigos têm medo do que pode vir à tona, explicou o homem, levando-os para dentro do prédio. As paredes pareciam sussurrar histórias esquecidas. O cheiro de mofo e descaso impregnava o ar. Eles subiram por escadas rangentes e por um corredor mal iluminado até que pararam em frente a uma porta. O homem bateu 3 vezes. Momentos depois, a porta se abriu, revelando uma figura familiar. Daniel ficou boquiaberto ao ver no rosto do homem quem parecia ser um velho amigo do pai, Roberto, cabelos brancos e olhos penetrantes. O que você está fazendo aqui? Exclamou, surpreso. Eu estou aqui pelos segredos que você esconde, Roberto. E pela verdade que Daniel precisa conhecer, respondeu o homem misterioso. Uma tensão pairou no ar. Daniel ficou intrigado, mas também apreensivo. Vamos ao que interessa, disse Roberto, convidando-os a entrar. O que vocês querem saber? Daniel respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu quero saber sobre o passado do meu pai. O que é verdade e o que é mentira. O que aconteceu naquela noite? Sua voz falhou, mas ele perseverou. Por que meu passado está entrelaçado com o seu? A expressão de Roberto escureceu. Seu pai foi um homem bom, mas se envolveu em coisas que deveriam ter ficado escondidas. Um erro pode custar vidas, e um segredinho revelado pode desenterrar uma mina de problemas. Ana colocou a mão no braço de Daniel. Ele podia sentir seu medo, mas a determinação emanava dele. Contém tudo. Eu preciso saber, não só por mim, mas pela minha família. Após um silêncio tenso, Roberto começou a falar. Havia uma organização, Daniel. Seu pai fez parte disso um tempo atrás. Ele acreditava que poderia fazer a diferença, mas quando tentou sair, as coisas ficaram perigosas. O acidente do seu amigo não foi um acaso. Era uma advertência. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Daniel. Uma advertência para meu pai? Para mim? Ele mal podia acreditar. As palavras de Roberto ecoavam na sala, aquelas peças que ele nunca soubera que buscava se encaixando violentamente. Sim, eles não hesitarão em eliminar todos que estiverem no caminho. Mas seu pai não era um covarde. Ele lutou, Daniel. E ele fez tudo pelo que amava por você. O que ele não previu foi o quão profundo era o envolvimento dele. As flores de raiva, confusão e tristeza explodiram dentro de Daniel. Ele teve que se concentrar. E quais são os planos deles agora? O que eu posso fazer para proteger minha família? Roberto olhou para o homem ao lado deles. O que você precisa fazer é encontrar os documentos, as provas. Eles estão mais perto do que imagina, mas você não pode agir sozinho.
Aqueles que têm algo contra seu pai observam cada passo. A única saída agora é ser mais esperto do que eles, alertou. Um plano começou a se formar na mente de Daniel, não apenas um caminho para a verdade, mas um jeito de proteger todos que amava. Então vamos buscar. Não vou deixar que o medo paralise minha vida, nem a da minha família. Às vezes, enfrentar a verdade significa aceitar que não há sentido nela, mas isso não deve parar você. Prepare-se. Eles não vão parar, alertou o homem, e com aquelas palavras, a sensação de urgência voltou a se instalar. Daniel trocou olhares com Ana, e o que ela viu naquele instante foi mais do que determinação, era a chama da coragem. Juntos eles saíram do edifício, confrontando as sombras que o seguiam. A jornada estava apenas começando. Daniel sabia que segredos poderiam rasgar ainda mais a sua vida, mas ele estava decidido a não ser mais uma vítima do silêncio. Vamos fazer isso juntos, decidiu. Enquanto passavam pelo corredor, Daniel sentiu uma mistura de esperança e medo. Havia muito a perder, mas cada passo agora era um passo rumo à liberdade. Eles saíram à luz da noite, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. E na mente de Daniel, uma pergunta ecoava: até onde você iria para proteger quem ama? O relato estava apenas começando, seu coração batia forte, e ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única saída. Uma nova vida os aguardava e ele estava pronto para enfrentá-la de frente. Agora é a sua vez de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora.